Hola gente, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Entonces, hoy vamos a ver tres verbos, el uso de tres verbos. Y en la página 81 del livro. Bom, como sempre, eu prefiro fazer as explicações em português para que vocês possam entender melhor. Nós vamos falar de três verbos: o verbo haver, o verbo tener e o verbo estar. Bom, o verbo ter, tener, e o verbo estar, a conjugação dele é normal. Mas o verbo haver, neste caso, tá? Nós vamos ter ele como um verbo impessoal, ou seja, ele não vai mudar. A conjugação dele vai ser I, H-A-Y, I. E ele tem uma função de existir. Então, se eu falo assim para vocês, existe algum cachorro verde na tua rua, né? Eu não pergunto se tem, a rua não possui, tá? Então, o verbo haver, né, no sentido de I, ele tem o sentido de existir, tá? O verbo tener, que é o verbo ter, ele tem o sentido de posse. Ó, você tem um cachorro? Você possui um cachorro? Eu não estou perguntando se existe por aí, tá? Não sei de quem é. Eu estou perguntando se você tem. Então eu uso o verbo tener, tá? Yo tengo, tú tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis e ellos tienen, tá? E aí nós temos o verbo estar. O verbo estar é localização. Onde está o livro de espanhol? Tá? Ó, tá guardado, tá? Onde está as chaves do meu carro? Não sei, você perdeu, entendeu? Então nós temos esses três verbos. O verbo estar, no sentido de localização, quero saber aonde está alguma coisa. O verbo tener, no sentido de ter, de possuir. E o verbo haver, que eu vou conjugar apenas como I, tá? É no sentido de existir. Então, o que vocês vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado é o verbo haver, tá? Você sempre vê se você pode substituir por existir, tá? Eu não pergunto, por exemplo, você existe um cachorro? Eu pergunto, você tem um cachorro? Mas eu posso perguntar, existe um cachorro bravo na rua? Quer dizer, você não sabe de quem é, você não sabe para onde vai, né? Nem nada. Então, isso é se existe, tá bom? Entenderam isso, gente? Então, vamos lá. Ó, na página 81, nós podemos ver o seguinte. Esses três verbos conjugados em presente de indicativo, que é o que a gente tem, né, feito até agora. Então, tá escrito aqui assim. O verbo I, né, que é do verbo existir, ele indica a existência e presença de coisas ou de pessoas indeterminadas, ou seja, você não está especificando qual ou quem é, tá? Então, você pode usar ele com artigo, com advérbio de quantidade, com numerais. Isso não importa muito, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte: o verbo haver, no sentido de I, ele é existir. Então eu digo assim, há um rio que cruza a cidade, existe um rio. Eu não digo tem um rio, porque o rio de quem que é? Não sabe, né? Então não é posse, tá? É existência, existe um rio. Na cidade onde vivo, há muitos edifícios, né? Eu não vou dizer tem muito edifício, a cidade não tem posses, né? Então, existe. Quando você pode substituir por existir, é hay. Há 3 dormitórios em minha casa, tá?
a casa não possui dormitório, ela não tem bens, né? A casa é minha, tá? E eu não tenho dormitório, quem tem dormitório é a casa. Então, existe dormitórios e não tem. Essa é a confusão maior, tá? Depois, o verbo estar, normal, que você vai conjugar. Aonde estamos, né? Onde estamos? Estamos perdidos? É localização, tá? E o verbo ter, que indica a posse, né? Eu tenho um cachorrinho, eu tenho uma casa, você tem uma bicicleta, você tem um animalzinho de estimação, isso é posse, tá? Bom, gente, é uma lição muito facinha, é uma lição muito simplesinha, tá? Que eu tô dando pra gente ver agora a gramática do próximo bimestre, né? Nós logo vamos ter outra provinha, né? E nessa vez agora é a prova final. Então eu gostaria que vocês tivessem uma matéria que fosse facinha para vocês. Tudo bem? Nós vamos ter para a prova as duas matérias, aquele I, E, O, U, que se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês me perguntem, porque já fizeram a atividade avaliativa, já tiraram as dúvidas no plantão, tá? Então, para a próxima aula agora, nós vamos ter esses 3 verbos. Vocês então vão dar uma olhadinha na página 81 e em seguida do vídeo eu vou colocar as explicações da maneira com que eu estou falando e vou colocar alguns exercíciozinhos para que vocês comecem a fazer, tá bom? E aí no plantão a gente tira a dúvida. Tudo bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.